Muito boa tarde. Olha o Entre Família aqui começando, viu? Já chama todo mundo aqui pra sala, pede pra mãe aumentar o volume. Aumenta esse volume dessa TV e esconde o controle remoto pra caso ela queira mudar a qualquer momento, porque nós vamos ficar aqui até às 4. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. A gente tem esse carinho com você aí mesmo, tá? E outra, de vez em quando a gente tira até a pilha do controle. Eu vou aproveitar agora, Carol, vou pegar aqui. A gente faz isso. Mas é só Pronto, amor, viu? Coisa de devolvi, mãe. tá? Tipo uma mãe ali que tá ensinando o filho, fique aqui, filho, e tal, né? Inclusive, nós vamos falar dessas relações, né? Filhos, pais ali, vão falar sobre uma fase específica, hein, Cris? Muito bem, esse comportamento antissocial na adolescência. Aí a mãe diz assim, meu Deus do céu, eu tava fugindo disso até aqui. Não, mas é para ajudar. A gente sabe muito bem, porque aqui no Entre Família são assuntos nesse conceito, para ajudar você aí. Ah, Cris, eu não tenho filho ainda e tal, mas vá projetando. Calma. Entendendo a adolescência. Não que você tenha que fugir da paternidade. Não, eu não me arrependo, mas a gente tem que lidar com essa situação. Ou às vezes compreender qual era o seu comportamento na adolescência e como isso se reflete no futuro. Com certeza. E algumas características. Será que às vezes está surgindo um gênio aí? Estudando alguma literatura, eu vejo o comportamento de Einstein. Será que é um Einstein que está aqui e tal? Pode ser. Você Será sabe que é mãe? Semana... A minha mãe fala assim, é um Einstein, mas com falta de porrete. Só falta um pouquinho mais de pegadura aqui, ó, daquele jeito. Você sabe que essa semana teve notícias aí em vários canais da mídia e tal, falando do adolescente de 17 anos, Avi Schiffman. Você já pensou? Esse menino de 17 anos criou uma plataforma que consegue juntar aí os números da Covid-19 em todo o mundo. Olha a carinha dele, tranquilo. Parece ser o menino aí que fica na sua casa lá. E ele fala assim, olha, na entrevista, olha, eu sou um garoto péssimo na escola, eu faltei várias vezes para ficar trancado no quarto só no computador. E às vezes a mãe que tá em casa tá pensando assim, esse aqui é o meu próximo Zuckerberg. Esse aí é o próximo agora, o dono do TikTok. Olha lá, gente. Olha aí. Eu vou falar uma coisa para você. Ele ia receber 8 milhões de dólares por essa plataforma que ele criou. Ele falou o que ele disse? Não, eu tenho 17 anos, eu não preciso desse dinheiro, não. Oi, Evê. Não precisa. Manda pra mim, Evê. Opa, nunca te pedi nada, Evê. Eu nunca te pedi nada. Mas falando sério, ele falou o seguinte, a proposta desse site não era justamente para isso. Ajudar o cidadão. E é claro que já teve gente de olho aí, né, nessa questão e vai contratá-lo. Parece que a Google tá fazendo oferta de trabalho, Microsoft e tal. E aí você tá olhando aí seu menino que fica preso no quarto e fala assim, não vamos preocupar com ele não. Ai, pelo menos tá aqui em casa. Olha só dando trabalho também. Olha o exemplo desse Avi aí. Daqui a pouco esse menino fica um gênio, mas pode ser que esse processo, Cris, seja patológico. Saber que tem um transtorno com esse nome aí, de antissocialidade? Transtorno antissocial. Então, olha, é sempre... Pai tem que estar de perto agora, avaliando tudo que acontece. Pode ser um gênio, pode ter uma patologia, mas o amor que permeia aqui. E a gente trouxe uma especialista para tirar todas as dúvidas no nosso consultório, que o nosso consultório tem um plano de saúde que é de graça aqui pro povo. É de graça, viu? Hoje é dia de terapia aqui no Entre Família, mas também é dia de informação. Pode rodar a vinheta. Informação aqui no Entre Família. Hoje vamos para São José dos Campos, aqui na região do Vale, aqui do interior de São Paulo, para falar sobre um projeto muito interessante. Imagine uma ducha solidária itinerante. Exatamente, um chuveirão assim, na rua, para abrigar aí, dar oportunidade para que as pessoas que estão em situação de rua tenham acesso a um banho mais quentinho. Quem vai falar isso para a gente é a jornalista Ana Bezerra, que nós roubamos ali do Revista Novo Tempo, né? Mas é só por agora, viu? Seja muito bem-vinda ao Entre Família. Olá, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde para você também que está em casa. É um prazer imenso estar aqui com vocês, gente. Ainda mais falando de solidariedade, né? Que é uma coisa tão importante, especialmente nesse período de pandemia. Então, como você falou, Carol, é uma ducha do bem, é uma ducha itinerante que vai percorrer aí a cidade de São José dos Campos. E o primeiro objetivo é o banho quentinho, né? Um banho quentinho para essas pessoas que vivem aí em situação de vulnerabilidade e que estão nas ruas. Um outro ponto também, um outro objetivo, é que a ideia é atender 30 pessoas a cada ação. E, além disso, é proporcionar higiene para essas pessoas. A gente sabe que o que mais está sendo falado aí na televisão é lave suas mãos, né?
cuide da sua higiene para evitar contaminação. E aí, quem que vai cuidar dessas pessoas que vivem aí em estado de vulnerabilidade, não é mesmo? Por isso, essa ideia realmente fez toda a diferença. E agora Além disso, a gente vai... Oi, Carol! E alguns bairros, né, vão ser beneficiados com esse processo. Então, quer dizer que essa ducha ela vai caminhando aí, é apenas uma ducha, né, para caminhar por alguns bairros, porque a gente sabe que não apenas esse processo, mas agora também está frio e também tem essa questão da pandemia, né, que a todo momento a gente precisa estar higienizando e as pessoas em situação de rua não têm essa possibilidade. Exatamente, Carol. Então, ela vai percorrer aí vários lugares em São José dos Campos, eu vou dizer aqui para vocês. Primeiro vai estar no centro da cidade, no Lago São Benedito. Vai passar também pela Praça 1º de Maio, Praça Santana e também pelo Largo da Matriz. E o que mais que vai acontecer, né, Carol? Então, além de oferecer esse banquetinho, essas pessoas também vão ter a oportunidade de trocar a roupa, porque a gente vai ter também, ou melhor, a ONG vai oferecer um varal solidário. E, além disso, as pessoas que estiverem também, né, com dificuldade de fazer a higienização bucal, eles também vão oferecer alguns materiais para que essas pessoas façam essa higiene. E também aquelas pessoas que precisarem, quem sabe, de um tratamento aí mais profundo, mais sério, essas pessoas vão ser encaminhadas até os órgãos competentes que são especializados em cuidar das pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade. Excelente, Ana, excelente. Muito obrigada pelas informações, viu? E a gente sabe realmente que é importante, porque essas pessoas precisam também de oportunidades. Muito obrigada. Isso. Obrigada, eu que agradeço. A gente tem mais informações aí, Carol. Quer que eu continue? Acho que a gente vai ter que ir para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retoma. Exatamente, mas muito obrigada mesmo. Até mais. Carol, eu te agradeço aí a oportunidade e muito obrigada e até a próxima. Boa tarde, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde para você aí que está em casa, né? Que você está aí curtindo aí, vendo aqui informações também. Eu quero passar rapidinho uma informação, porque acabou agora às 14h15 a coletiva com o governador do estado de São Paulo, Dória, foi explicando um pouco como vai funcionar as fases da nova quarentena, né? Então, entrando em algumas fases, vão ser 5 fases importantes, a educação ainda não está na lista, ou seja, os seus filhos vão voltar para a escola, ainda não tem uma data para isso. E a última fase entre as igrejas. Então, a abertura das igrejas está na última fase desse processo. Aqui na cidade do Vale, aqui na região do Vale, cidade de Jacareí, está na segunda etapa desse processo, desse retorno dessa quarentena, que agora, na próxima semana, a gente começa a abrir comércios e movimentar devagar, viu? Mas a gente vai conseguir lidar com isso de uma forma tranquila para todos. Nós vamos para um breve intervalo, hoje falando sobre os adolescentes e esse comportamento antissocial, viu? Continue aí com a gente, já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Eu fico imaginando você. Você fala, só um pouquinho aí, ó. Vamos parar a louça agora, porque eu sei que no Entre Família, no início, tem informação do Covid, as informações, a gente fica sempre antenado. E hoje tem um tema, porque querendo ou não, Carol, a gente participa de uma rotina na casa das pessoas. A rotina de fazer aquele bolinho com a gente, de lavar aquela louça. Tem gente que tira o cochilo. Não, eu vou colocar o despertador que tá começando Entre Família. Sabe o que eu gosto de fazer? Quando a gente tava fazendo a reprise aqui, ó, pega o cesto para dobrar a roupa. Que aí você pega consegue aquele cesto e vou ali na sala. Só aqui, ó. E fala para as crianças, vai levando cada um para suas gavetas, que eu não vou sair daqui. E se fosse a minha mãe, para de gritar aí, que eu não ouvi a Carol aqui, ó. Depois tem que ir no YouTube de novo. É verdade. Porque mãe não consegue ficar parada, não adianta falar, fica aí. Não adianta. E se ela não dá um gritinho, não liberta. Porque é uma questão assim, ó, de colocar para fora. Igual o jogador de futebol que vai jogar, né? A gente vai jogar o pai, na terça-feira jogar um futebol, que agora não pode. Ele tem que gritar um pouquinho para colocar para fora. E por falar em colocar para fora, o que nós queremos é que você mande para nós as suas dúvidas em relação aí a esse tema, viu? Com certeza. Como é que você lida com essa questão com os adolescentes? Nós temos um especialista aqui, mas nós temos agora você que vive com esse adolescente aqui, buscou recurso, fez o que com ele e tal, deu jeito. Então vamos lá, DDD 12 983 15 0249. E aquela perguntinha, se não quiser se identificar também, não tem problema nenhum. Mande suas dúvidas pra gente, bora lá conversar com a nossa especialista. Que hoje, assim, nós estamos correndo. Quanto tempo, hein, gente? Tá louco? Não foi um negócio aqui rapidinho. A Aninha queria ter mais informação. E a Ana,
Eu tenho mais informação aqui, Aninha, depois. Quando vê, me manda no zap. Gente. Que é isso? No zap, Ana. Me manda que eu quero saber dessa informação, mas o tempo aqui corre. Vamos lá, então. Estamos recebendo a Fabiane Souza, psicóloga. Ela já contou um pouquinho aqui nos bastidores, né, Carol? Ela tem um trabalho espetacular, mas eu vou ter que ler o currículo dela aqui. Psicóloga desde 2007, pós-graduada em psicologia e do esporte, passou por grandes clubes, já falou dessa questão da mente aí, né? TDAH, eu sempre tenho um problema com essa palavra, consegui falar, glórias a Deus. Dislexia, terapia de casal, está cursando agora, né, sobre dependência química. E ela é diretora operacional da Foxwork RH, psicóloga do Vila Kairos, que é uma casa de recuperação de mulheres também, e diretora da Casa de São Vicente de São Paulo, que é um asilo que existe em Mogi das Cruzes há 103 anos. Gente, um currículo que não para mais. Seja muito bem-vinda. É por isso que ela voltou nesse programa aqui, que só traz gente fera. Não, e ela estava quando eu não estava. É verdade. E ela disse o seguinte, olha, eu disse para ela, hoje o programa vai ser diferente. Vai. Exatamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Boa tarde. Excelente. E agora é o seguinte, vamos começar aqui ouvindo a história da Liege Marques. Seja muito bem-vinda, Liege. Está por aí? A Liege, ela é criadora de conteúdo digital, compositora, e ela vai falar um pouco aí dos contrastes dela, aí, da relação da adolescência. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui hoje. Boa tarde. Conta aí pra gente como é o seu dia a dia, sua trajetória. Você disse que é uma pessoa mais reprimida, tímida. Hoje em dia eu melhorei bastante, mas antigamente eu sofri muito por ser uma pessoa mais assim, fechada, mais na minha. Hoje em dia eu consigo fazer as coisas do dia a dia de uma maneira mais tranquila, sabe? Mas antigamente era bem complicado. Não gostava de ir no banco, não gostava de ir no supermercado, sempre empurrava para alguém fazer para mim. Era muito, muito, muito complicado. Mas aí a responsabilidade chega para todo mundo e teve um momento da minha vida que eu precisei encarar. Eu precisei lidar com isso e vencer, né? Por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês. Agora, falando em vencer, eu ia perguntar para você se você sempre foi assim. Pelo jeito que você falou, né? Olha, eu sempre fui um pouquinho mais quietinha, tal. E como você disse assim, né? Eu preciso passar por esse obstáculo. Você estava perdendo alguma coisa? Você fez uma matemática, aliás, olha, eu não estou conseguindo lidar com os amigos, a questão de estudar. O que fez você dizer assim, eu preciso buscar ajuda? Olha, vários momentos da minha vida, eu acho que eu fui assim, hoje eu tenho 22 anos, eu fui assim até os meus 18 anos. Então eu cheguei com 18 anos e eu estava assim, meu Deus, eu não vou no mercado sozinha, eu não vou ao banco sozinha, eu estou sempre dependendo de alguém, eu sou muito fechada. E eu vi que eu precisava encarar isso de alguma forma, sabe? A vida, ela cobra muito isso da gente. Ainda mais na vida de adulto, quando chega pra gente, a gente tem que viver, a gente tem que dar um jeito de resolver os nossos problemas, as coisas do dia a dia. Então, chegou um momento que eu precisei, eu vi que eu falei, não tem como eu ser assim pra sempre, né? Não vou ter sempre alguém do meu lado que vai fazer isso por mim. Então, foi nesse momento que eu falei, não, eu preciso realmente mudar. Excelente, olha, e realmente, né, o adolescente, ele, na hora do processo, quando ele tem ainda o suporte da mãe, do pai, rede de apoio, então aí ele não enxerga ainda a necessidade, mas é depois, mais pra frente, que aí vai apertando, que você precisa ser mais independente, né? E isso, você acredita que é uma característica sua específica, ou da sua família? Não, meu pai é assim, minha mãe é assim. O que você acha que aconteceu aí no processo? Olha, eu acredito que tem pessoas que elas já nascem assim e tem pessoas que criam isso depois de um trauma ou depois de alguma experiência ruim que teve, mas no meu caso, como eu sempre fui assim, eu acredito que é algo que eu nasci assim. A minha mãe ela é uma pessoa super sociável, meu pai também, eu não tenho o que falar. Então não é algo que eu puxei de alguém, é algo que eu simplesmente nasci assim. Desde que eu me conheço por gente, eu já sei, eu me lembro. Eu criança tentando fazer amizade, não conseguindo, eu sempre gostando mais de ficar sozinha na minha, então é uma coisa que eu acredito que eu nasci assim. Agora você falou do pai e da mãe, né? Olha, meu pai, tal, e aí de repente vem essa moça quietinha e tal, como é que foi o cálculo? O Liege está assim, meu amor, né? O que está acontecendo com essa menina? Teve uma conversa até procurar ajuda, como é que os pais encararam essa situação? Então, eles sempre falaram para mim, Liege, filha, você tem que ser mais sociável, você não pode ser assim, você não vai ter gente para sempre na tua vida. E eles sempre foram assim, meus irmãos também sempre muito independentes, né? Eu sou a filha caçula.
E aí eu nasci e chegou na adolescência, chegou na fase de vamos viver a vida, eu tava assim travada, meu Deus, eu não sei falar com ninguém, eu não quero falar no telefone, e foi bem complicado. Mas eles sempre foram muito assim compreensivos comigo, sabe? Eles entendiam o meu jeito, respeitaram o meu tempo. Mas eu acho que seria bom eu ter buscado uma ajuda psicológica na época, mas como a gente não correu atrás, foi algo que eu aprendi assim na marra, sabe? E eu acho que também tem essas fases, né? Tem a especialista aqui, eu gostaria até de perguntar para a Fabiane, ela estava falando ali dessa questão de que, olha, eu acho que eu realmente precisava de uma ajuda na época e tal. Dificilmente os pais vão achar que o fato de o filho ser mais retraído que o outro, que ele realmente precisa de uma ajuda e não que isso vai ser resolvido com o tempo. O tempo resolve? Exatamente. Muitos pais, eles acham que esse filho não precisa, que com o tempo resolve, e você tem que ficar atenta com seu filho. Se ele apresentar em casa, não consegue fazer amigos, de repente ele se afasta, transtorno de humor, o humor dele oscila demais, fique atento, ele pode sim estar desenvolvendo uma fobia social. Mas no caso da Liede, por exemplo, não, né? No caso dela, eu percebi que os pais não deram a autonomia. Ela é a filha caçula. Então, tem os irmãos, era a filha mais... eu quero um copo d'água. Tinha um irmão, tinha os pais, que por ser a caçulinha, né? Então, ela sempre foi um pouco mais mimada, causando, então, essa estranheza conforme o desenvolvimento infantil dela. E na hora que ela ia se comparar com outras pessoas, com outras crianças, ela não tinha esse favorecimento. Então, neste caso, ela foi se afastando aos poucos de maneira inconsciente. Até que ela não conseguia, depois na fase da adolescência, ela não conseguia demonstrar para as pessoas quem ela era, com medo dos julgamentos. Por isso, ela acabou se tornando um pouco antissocial, com medo, introspectiva, né? Mas isso com o tempo, com o amadurecimento, é claro, ela se desenvolveu de uma boa forma e conseguiu enfrentar isso. E tá aí, ó, compositora, criadora de conteúdo, né? Super habituada aí às redes sociais e a produzir conteúdo, né? Liede, você acredita que tem a ver muito isso também, sobre o cuidado, proteção dos pais? Pode ter a ver com isso ou não? Olha, a minha história ela é um pouco longa, um pouco complicada, mas eu acredito que não, porque eu saí de casa muito novinha, eu me casei muito cedo, 16 anos eu já não estava mais em casa. Então, com 18 anos, mais ou menos, foi nessa época aí que eu encarei a vida mesmo, que eu falei, meu Deus, foi a época que eu me separei e tudo. Eu vi que eu estava sozinha, eu não tinha meus pais, eu não tinha mais o meu marido na época, então eu tive que encarar a vida de alguma forma. Foi nessa fase que eu resolvi buscar ajuda, resolvi mudar, sabe? E aceitar também, porque assim, às vezes as pessoas acham que isso é um grande problema, a pessoa ser mais quietinha, mais na dela. Tá certo que quando a gente não consegue fazer coisas básicas da vida, isso é sim um problema. Mas quando, que nem hoje, eu continuo sendo uma pessoa quietinha, meu ciclo de amizades ele é bem pequeno, mas eu consigo viver bem, eu sou feliz, assim, eu sou uma pessoa super animada. Nos meus vídeos ninguém fala que eu sou assim mais antissocial aqui do lado de cá. Então eu sou muito feliz hoje, sabe? Isso não me atrapalha mais. O que eu acho legal é que a gente consegue quebrar, né, os estereótipos, né? Porque de cara a gente tem uma ideia de que o antissocial, ele tem esse perfil de protetividade e tal, e às vezes pode ser só uma característica. Liede? Na verdade, ela se aceitou. A autoaceitação fez com que ela conseguisse expressar as ideias dela e não ter medo de ser julgada pelas outras pessoas. Então, hoje você se aceitou e consegue, inclusive, gravar suas redes sociais, né? Você é compositora, expressar seu sentimento, você encontrou uma forma de se expressar, que é muito importante. É uma forma, né, de se expressar. Enfim, são histórias, né? A gente está aqui para contar essas histórias. Liede, muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Agradeço a oportunidade. Um beijo para vocês. Inclusive, está passando aí o canal da Liede, se você quiser curtir aí um pouco do conteúdo dela nas redes sociais, né? No YouTube e também no Instagram. Agora, Carol, eu achei importante essa história porque mostrou alguém que está falando com a gente na TV. Olha aí, gente. Então, ó,
tem um jeitinho, ela fez um cálculo ali, falou da importância de buscar ajuda, mas o assunto só está começando. Tem muita coisa para a gente aprender juntos. A sua participação é importante no DDD 12 983 15 0249. Agora é o seguinte, ó, só uma pausa, um pequeno intervalo e nós voltamos já já aqui no Entre Família. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, sempre feliz de ter esse cantinho nesse sofá, você que acompanha a gente na sintonia, na conexão. E agora tem novidade para você. Aqui no programa a gente tem novidade, um rostinho conhecido. Olha, eu vou deixar aqui. Teru está aqui do meu lado, Teru do Vida e Saúde. Que prazer, hein, Teru? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Prazer, primeira vez aqui nesse lugar maravilhoso com essa galera junto aqui. Obrigada pelo convite, viu, Cris? Olha, eu tenho certeza, a gente ficou honrado aqui de você contar essa novidade no nosso programa, para os nossos telespectadores que estão em casa agora, que dia 1º de junho, ano passado, 10 anos de Vida e Saúde. E a gente tem uma novidade que agora a Teru ao vivo e a cores. Ao vivo, a partir do dia 1º de junho. Eu tô com o coração explodindo de alegria, de ansiedade também. O frio na barriga eu acho que é bom, eu acho que é importante também. Mas dia 1º ao vivo a gente vai poder conversar mais abertamente sobre o que está acontecendo aqui agora no programa. Né, como vocês, eu acho que é muito legal essa troca de experiências enquanto o programa está acontecendo, enquanto a especialista está aqui, o especialista está junto, é impagável. Eu tenho certeza que quem está recebendo essa notícia agora, vamos poder mandar mensagem agora, mandar um abraço e tal. Vamos, tirar a dúvida da receita. Exatamente, agora, fora essa interação que vai ser especial, quadros novos. Quadros novos. A gente está atendendo algumas demandas que, inclusive, surgiram agora durante esse tempo de quarentena, de mais atividade física. Acerte o Passo é um quadro que vai estar alguns dias da semana no Vida e Saúde. A gente vai também ter um quadro de culinária regional do Brasil, com algumas regiões específicas. E à medida que o programa for avançando, a gente vai colocando alguns outros quadros aí para dar uma renovada, uma refrescada no Vida e Saúde. 10 anos de muito cuidado com a saúde, de prazer também com a culinária saudável. Agora é gostoso, Zero. Vai se acostumar, às vezes o microfone cai. Eu tô tremendo um pouquinho. Busca aqui já quer o microfone, já buscou aqui, já teve telefone que tocou em lugar que não devia tocar e tal. Mas o povo aqui que acompanha a Novo Tempo... Eu lembro dessa história, Você lembra? lembro dessa história. Então, ó, vai acrescentar nesses 10 anos, eu acredito que vai ser um divisor de águas, né? De você fazer 10 anos o programa, agora você tá... É verdade que o Wagner já participou com você? Wagner, grande parceiro. Aliás, Wagner foi um grande amigo professor, um tutor. E eu me inspiro muito, assim, nos colegas aqui da Novo Tempo, vocês também. Eu vejo a química que rola, as brincadeiras, os puxões de orelha de vez em quando, as esbarradas no dedão, né? Isso é muito legal quando a gente tem um parceiro irmão de trabalho. E o Wagner foi essa pessoa para mim. Ele me ensinou muito como tratar o telespectador e ver o telespectador como pessoa aqui junto na sala com a gente, no mesmo ambiente. E sou muito grata ao Wagner por ter me ensinado e por ter me deixado esse legado. Adoro assistir o Identidade até hoje. Benção. Agora, pra gente finalizar aqui, Teru, olhando para trás, né, os projetos que iniciaram, assim, e aí, o que vocês projetaram no início, como é que se tornou o Vida e Saúde hoje, dando um passo bem bacana, que é ao vivo, era mais ou menos o que vocês tinham projetado ou mudou muito o curso das questões? Quando a gente começou o Vida e Saúde, Cris, a gente tinha assim, essa preocupação de fazer o que o Vida e Saúde é hoje, com culinária diária, com um aparato de produção estruturado como é hoje, com um clima também de estúdio que é muito mais controlado e previsível, né? Para quem está fazendo o programa, isso é legal, porque a gente já sabe o próximo passo, não tem muita surpresa. Mas foram 10 anos de muito aprendizado e de muita bênção. Quantas pessoas foram transformadas quando... Não só porque viram Vida e Saúde, mas porque colocaram em prática aquilo que viram que é possível ter uma vida saudável, não só para aquelas pessoas que vivem, né, para os artistas que vivem em spas e que tem todo aquele aparato que impulsiona a saúde, mas não dá para fazer dentro de casa com o pouco que tem, com o pedacinho de horta que tem, sabe? Se aplicar, se colocar em prática, isso é tudo. Então, olha, são anos de bênçãos. Eu tenho visto muitas pessoas se beneficiarem quando colocam conteúdo em prática. Maravilha. Meus queridos, você que está em casa está vibrando, né? Então, coloca na agenda, despertador, avisa a vizinha, todo mundo. Dia 1º de junho,
às 4 da tarde. Olha só, terminou aqui o Entre Família? A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai colocar a bola aqui, depois ela vai continuar raqueteando lá. Isso aí. Depois eu vou entregar para o Lugar de Paz também, que é ao vivo já, né? Então vai ser assim, uma coisa seguida da outra. A gente vai estar o tempo inteiro interagindo com você. Não perca, dia 1º de junho, às 4 da tarde. Eu vou estar logo depois de Cris e Carol aqui no Entre Família. Teru, muito obrigado. Né? E sucesso, vai ser uma bênção com certeza. Obrigada, Cris. Muito bem, Carol. Vai ser bênção, hein? Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Vamos voltar para a nossa conversa aqui. E a gente já contou novidades para os nossos telespectadores. Tem novidades Olha aqui, aí, viu? Essa semana já está acontecendo uma programação diferente todas as verdade, noites. gente. Né? Tem Muito sim, bom. viu? Agora é o seguinte, hoje nós estamos falando sobre os adolescentes, esse comportamento antissocial, mas tem algumas situações, algumas movimentações e diferenças aí dentro do corpo desse adolescente que eu vou falar para você, viu? Vamos descobrir um pouco mais sobre isso nesse VT. Pode rodar. A puberdade, a adolescência, é o período da vida do ser humano que comporta dos 10 anos até os 20 anos completos. Então, é a partir dos 10 anos onde que normalmente os nossos hormônios, quem é o nosso órgão primordial é a hipófise, não é o ovário ou o testículo. A hipófise, que é onde que manda os hormônios estimulantes, que é a partir dos 10 anos. Na menina, o menino é um pouco mais tarde, homens sempre começam a puberdade por volta dos 11, 12 anos, uns 2 anos depois. Por isso que a menina do 5º ano, que tem 11 anos, já está quase uma mocinha e o menino continua um menino, porque nos homens é um pouco mais tardio. Então, por volta dos 10 até os 12 anos, isso está dentro do normal, na menina começa primeiro a aparecer o broto mamário. Aí, quando começa a aparecer a mama direita, a mama esquerda, aquele brotinho, e aí ela começa a dar o que a gente chama estirão. Nesses 2 anos, dali a uns 6 meses, começa a pilificação na região do genital, e ela começa. Aquela que vinha um crescimento de 6 centímetros ao ano ou meio centímetro ao mês, ela começa a dar o estirão. Então, ela cresce 10, 12 centímetros. Então, é quando a calça fica curta e começa também o rosto modificar. Assim, e aí, é assim, cada dia o meu braço está 1 centímetro mais alto por mês, maior por mês. Meu nariz está mais alto, tá maior. Apareceu uma espinha. Nossa, está mudando meu rosto, a minha boca está ficando pequena, a minha boca está ficando grande. E o menino? O menino ele já começa mais tardio mesmo, é 12, 13 anos, e ele vai... O que caracteriza o menino? A menina é fácil, porque é a menstruação. O menino é a poluição noturna. Ele sonha ou ele tem algum sonho erótico e aí ele acorda molhado. Ele, puxa vida, eu já consigo ejacular. Mas, para isso, o do menino demora mais um pouco. É de 3 a 4 anos. E começa com o crescimento dos órgãos genitais, tanto o pênis quanto a bolsa escrotal. E ele começa a dar o estirão também. O menino é um pouco mais, 10, 12 centímetros no ano. Aí as pernas começam a ficar mais peludas, mas principalmente... Então, é quando o menino não quer mais que mãe, ninguém olhe. Tranca a porta do banheiro e ninguém vê, né? E aí você vai percebendo que aquele menino vai crescendo, os pelos na perna. A última coisa que vai acontecer é quando cresce a barba e engrossa a voz, que é quando a laringe dele, né, a glote, e tem a cartilagem cricóide se torna o pomo de Adão, que expliquei isso por causa da testosterona. Então, a última coisa que vai acontecer com o menino é a mudança de voz. Quando ele está mudando de voz, ele já... E tem a barba, pronto, ele já é um homem por volta dos 16 aos 18 anos no Brasil. Então, esse período de 2 anos no estirão, tanto no menino quanto na menina, eles ficam meio desengonçados. É um humor, eu falo que é um verdadeiro tobogã. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu acordei... a rainha da cocada preta, outro dia, nossa senhora, eu sou uma ameba no asfalto. Porque essa labilidade emocional vem com os hormônios, progesterona, estrógeno na mulher, a testosterona no menino, é um pouquinho de cada um, porque tanto menino tem progesterona e estrógeno, quanto menina tem testosterona. Então, essa labilidade
que já tem física hormonal, que já justificaria, também tem essa insegurança social também alterada. Gente, é diálogo em casa. O adolescente, a criança adulta, a criança jovem, ela precisa de ter o aconchego de casa e ninguém muda isso. Quem dá norte é pai e mãe, para isso que está aí. Ele tem que se sentir acolhido. Eu estou me sentindo feio, eu estou me sentindo mal ajambrado, estou me sentindo que eu não sou inteligente, eu não sou o primeiro aluno. E aí vai chegar para o pai, isso você vai tratar com o professor. Eu não tenho em casa aonde acolher. Se você vê o seu filho, porque o adolescente, o jovem, é aquela criança que vem feliz, toda contente, de repente ele muda, fica quietão, fica no quarto. Cuidado com o quarto. Sozinho, hoje em dia tem uma telinha de computador, eu tenho um próprio smartphone que eu consigo acessar o mundo inteiro. O mundo inteiro me acessa, às vezes eu tenho acesso ao mundo inteiro e não tenho em casa. E se está todo mundo, cada um com seus problemas, seu pai assistindo televisão, um jogo de futebol, ou vendo o seu jornal, a sua mãe com suas amigas no WhatsApp, tomando o seu chá, e não vê com aquele filho, não, isso eu pago para a escola, isso eu pago para psicólogo. Ninguém substitui pai e mãe. Isso é muito sério. Então, pai e mãe de adolescente, põem atenção, desliguem televisão, desliguem o WhatsApp, desliguem tudo e prestem atenção nos seus filhos. Desliga tudo e presta atenção nos seus filhos. Que recado importante. Uma matéria que eu gostei, olha, especial, muito né? Bom. A profissional bastante, também, aprendemos né? bastante. Como lidar e tal. Muito legal. Gente, olha, você que estava em casa agora, já deve estar imaginando com os filhos. Eu, inclusive, imaginei minha mãe, crescendo 12 centímetros. Minha mãe, meu Deus, esse menino está mal. Esse menino está doente, o que está acontecendo? Perde tudo, mas perde tudo. Sapato. Inclusive, quem tem 2 adolescentes e está conectado aí com a gente agora é o pastor Alceu. Seja muito bem-vindo aqui ao Entre Família. Está em casa, né, pastor? Tenho 2 meninos lá em casa, passando aí um pela adolescência, outro quase saindo da adolescência, no finalzinho. E é bem isso que a matéria falou, bem isso. O Cris falou do crescimento, eu já falo da comida, mas como comem esses adolescentes? Mas como come? E a pergunta da mãe, para onde é que vai? Incinera? Porque não engorda, está emagrecendo, o que está acontecendo? Os caras pastor, só esticam, Cris, só esticam. E olha só, pastor, a gente teve um caso no início do programa aqui, de um jovem, né, mentalidade e tal, ele é responsável aí por um site de monitoramento do Covid. Logo, já imaginei o seu menino, que é meio prodígio nessa ideia. Ele também é mais fechadão e tal, mas ele tem um futuro brilhante, um jovem que realmente, né, está fazendo a diferença em outros quesitos aí. Mas o senhor tem esse caso em casa também, né, pastor? Eu tenho os meninos lá que passam por essa fase, né? Alguém escreveu uma música aí, Mulher de Fases, tem os meninos de fases também. tem. Agora a gente está falando hoje sobre esse comportamento antissocial e ela foi falando nesse último VT que a gente viu agora, falando um pouco sobre essas características fisiológicas mesmo, né? E a gente percebe que tudo se conecta, né? A mente está mudando junto com o corpo e tudo isso faz com que fique instável essa fase, né? Assim pode-se dizer que é um momento de instabilidade, de saber quem eu vou ser, tal, eu não consigo me achar bonito 100%. Como é que é esse processo? Sim, esse é o momento em que ele está se conhecendo, tentando se conhecer, muda-se muito, ele cresce, vem as espinhas, de repente o cabelo, a voz engrossa, as meninas, né, o corpo começa a ficar um pouco mais arredondado, a questão da aceitação, o estereótipo. Então imagina tudo isso, mais as mudanças hormonais, e aí, o que eu faço? Meu Deus, muita gente tem medo de não ser aceito pelo grupo, é onde está o perigo. E aí, vai para o isolamento social. E eles têm medo, vai para o quarto, exatamente, ou seja, eles têm medo de não ser aceito pelo grupo, os pais têm medo de não ser aceitos pelos filhos, porque eles estão numa fase que, né, fecha a porta e ninguém pode entrar lá, mas olha, uma coisa que você não precisa ter medo é de não ser aceita a sua interação aqui nesse programa. O que é isso, gente? Quem falou isso para você? Aceito sim, não importa a fase que você esteja passando, pode mandar sua pergunta para a gente, interação na tela, nós estamos aqui para te ouvir. Ana Paula perguntando aí, ó. E aí, Ana Paula, o que aconteceu aí?
Minha filha não sai do celular. O que devo fazer? A Ana Paula está com a preocupação, acho que a maioria dos pais agora, se tivesse um botãozinho, concordo com a Ana Paula. Quero saber o que ela vai dizer. Eu ia mandar, já parei. Bom, primeiramente, faz-se necessário a atualização desse adulto. Muitos dos jovens ficam o tempo todo no celular e o pai vai conversar com esse adolescente e não tem a interação, não tem aquela química, e aí não quero saber, só estou no celular, porque aqui eu tenho pessoas que me entendem. E então, o pai tem que abrir o TikTok, não necessariamente. Porque eu não tô dando conta, gente, das básicas. Mas eu abri, tá? O TikTok, só vou dar um recado aqui pros pais. Respira fundo, que não é fácil. É outro mundo. Faz uma oração. Eu me sinto já mais velha do que eu já sou. Sim, mas a atualização com relação ao momento em que eles estão vivendo, se aproxime dos amigos do seu filho, isso é muito importante. Conheça esse ambiente, se habitue a ele. É muito mais fácil você se habituar e voltar à adolescência, porque você já foi adolescente, do que querer que seu filho seja um adulto como você. Então, é perigoso, muitas vezes os pais só criticam o filho, mas não sabem com quem ele fala, o que está fazendo no celular. Então, ele precisa conhecer e entender. E aí sim, interagir com esse filho. Tendo assunto, muitas vezes o filho ele vai deixar o celular de lado para interagir com o pai e com a mãe, porque se torna atrativo. Né? Agora, o celular ele é muito atrativo. TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, a molecada adora postar aquilo que eles pensam. Será que os pais têm acesso a todas essas redes sociais dos filhos? Será que eles acompanham o dia a dia? Será que eles sabem o que o filho está aprendendo na escola? Quem são os amigos desse filho? É importante você, pai, você, mãe, entender. Fazer exatamente aquilo que a colega falou agora há pouco no VT. Se aproximar dos seus filhos, interagir com seus filhos, conversar com seus filhos. Isso é papel de pai e mãe. Se você não está aberto a isso, está preocupado com os seus afazeres do dia a dia, achar que isso é muito mais importante, na internet tem gente que tem tempo para o seu filho. Olha aí, gente, frase forte e é preciso, viu? Vamos acordar aí. Inclusive, está chegando mais participação na nossa tela agora, Carol. Vamos lá. A Jaqueline Meirelles, olha lá, eu tenho 2 filhos adolescentes e um é que é autista, imagine essa questão hormonal, né? E a mudança para ele com 14 anos é bem mais difícil. Então, ela é adolescente, já está passando e tem uma patologia. Exatamente. É necessário paciência, é necessário saber entender, o mundo dele é um pouco diferente. Essa transformação hormonal que ele vem tendo, sim, ela potencializa um pouco mais a questão do se afastar um pouco do mundo. Ele já tem isso inserido na vida dele, dentro do contexto dele. E mais a questão de ser aceito pelo outro, você precisa interagir mais, entender um pouco mais e ter muito mais paciência com esse seu filho que é autista. Mas não se esqueça do outro. Às vezes pode ser que você se dedique demais a esse seu filho que é autista e esqueça do outro. Você tem 2 filhos adolescentes. Peça ajuda para o outro te ajudar com o teu filho que é adolescente, que é autista e adolescente. Você vai ver que essa interação vai ser bem bacana, vai ser gostoso para os 2. Excelente, Jaqueline saindo aqui com dicas importantes. Você também não perde tempo não, viu? Continue interagindo com a gente, nós vamos para um breve intervalo e já nós voltamos com mais informações sobre esse tema que dá o que falar. Estamos de volta aqui com o programa Entre Família, hoje falando sobre esses desafios da adolescência, viu? Olha, não é só o comportamento antissocial, não. E aí você está assistindo a gente do outro lado, está falando, meu filho, meu problema não é fazer com que meu filho sociabilize, não. Eu queria que ele parasse de gastar. É isso mesmo, né? Porque eu sei que cresce, que precisa trocar disso, mas a todo momento, né? Ele precisa trocar de uma roupa, precisa daquele outro celular, porque senão os amigos não vão aceitar, que senão não consegue conectar tal aplicativo, que não baixa mais essa configuração. Ó, é um terror, hein? E se você vai dando corda, porque você precisa que seu filho seja aceito, que ele fique feliz, meu amigo, ó, o bolso não aguenta, Vamos falar um pouco sobre educação financeira? Eu sei que muitas vezes a gente não teve tempo, às vezes quando era bebezinho, menorzinho, não entramos aí nesse assunto. Mas ainda dá tempo, viu? Vamos falar sobre educação financeira e eu tenho aqui um guia prático financeiro,
uma ajuda para te dar aqui, viu? Aqui tem dicas importantes para você, como sair das dívidas. O que é prosperidade? Às vezes as crianças, os adolescentes têm tem os valores invertidos, né? Por conta daquilo que é passado pela mídia, pelos amigos. Olha, prosperidade, quem sabe, é uma pessoa que aparenta ser próspero pelo que tem, mas às vezes não é bem assim, né? Não estamos falando só de dinheiro, não. Olha, aqui tem dicas importantes e você vai receber essa revista aqui na sua casa. É, de graça. Tô falando. Pega o telefone, liga aí, ó. 0 operadora 12 2127 3121 ou pode pedir também pelo WhatsApp. 1298 114 25. E essa revista vai, ó, de graça para sua casa. Você vai sentar entre família para falar sobre conceitos muito importantes, que é a educação financeira. Mas a gente continua a nossa roda de conversa hoje, estamos falando sobre os adolescentes e hoje tem dinâmica, viu? Já tô vendo umas plaquinhas na mão do Cris. O que vai acontecer aqui hoje, hein, Cris? Hoje nós temos aqui um compromisso com a verdade. Você de casa agora vai falar pra gente quantas vezes você já fugiu de algumas situações por ser antissocial. Então a gente de casa... A pessoa fala assim, não, eu comigo, nunca. Não. Eu nunca, vou levantar minha... Não, nunca. Aquele papo assim, foi uma pessoa dada. Não, nada conversando e tal. E outra, eu gosto de estar com todo mundo. Separar. Vai embora fulano pra sua casa. Quero saber aquela vez que você combinou aquele negocinho na sua casa e inventou que estava doente. O que é isso? Isso aqui não estava nas plaquinhas, mas de repente acontece. Você se arrepende, combinou na segunda, se arrepende na quinta, porque é na sexta que você combinou na sua casa. Eu me arrependo na terça. Combino na segunda à tarde eu penso. Terça eu falo, por quê? Aí, Carol, né? Mas não pode mentir, tem que continuar firme. Como é que funciona a plaquinha, Nós estamos aqui, Carol? é o seguinte, vamos colocar aqui algumas situações na tela e nós vamos ser sinceros aqui. Eu nunca. E você já aproveita aí, seja sincero também, faz uma autoanálise aí, uma avaliação e continue mandando suas perguntas pra gente. Primeira questão aí, pode jogar na tela. Vamos ver. Eu nunca ou eu já? Foi embora de uma festa sem dar tchau pra ninguém. Não, eu vou dizer uma coisa assim, isso aqui eu quero dizer que é normal. Não, eu vou dizer aqui, ó, eu acho o seguinte, assim, ó. E se tiver muita gente, muita? Eu acho chato dar tchau pra todo mundo. Tchau, até Não há necessidade. Eu já crio uma situação, eu faço o seguinte assim, ó. E aí, pessoal? Assoviozinho. Não, mas aí você deu. Mas assim, ó. Não, aquela saída assim, ó. Escorregante, tipo água por debaixo da porta. Tipo, tá legal, mas não tá. Fui. O pessoal sumiu. E aí? Não, é tipo assim... Nunca fez? Um critério. Eu já fiz, Mas um exemplo assim, ó. Tem algumas pessoas que querem continuar o assunto. Acha que a segunda nunca vai vir. O domingo vai durar pro resto da vida. Festa de domingo não dá. Aí eu faço o seguinte, o que acontece? Eu já vou me despedindo. Só que o que acontece? A minha esposa já queria ter ido embora 1 hora antes, porque eu já converso. E ele lá, eu vou me despedir. E eu vou me despedindo Essa pessoa que fala assim, eu estou me despedindo. Gente, é um terror. É terrível você sair com uma pessoa dela. Porque a pessoa, ela já tá... Não, estamos indo, viu? E aí, pá, embarca mais 5 histórias. Eu já, fui. Eu tenho alguns problemas, inclusive quando eu vou na minha cidade natal. E já falo pro povo, depois manda um WhatsApp. Ai, não fica triste, não. Eu fui, mas... Nossa, gostei tanto. Os docinhos, hein? Carol, eu já acabei com um almoço. Saí para comprar os produtos para fazer o almoço e voltei à tarde. Pode ou não pode? Então. Ela falou já, mas talvez não seja tão legal. Gente, pode. É importante a sinceridade, né? Pode sim. Às vezes você não tá muito bem, não é uma festa que tá te agradando ou agradando algum dos seus familiares, né? Então, de repente, sair escondidinho. Com elegância, sem dar aquele alarme. Sai, não tem problema. Escondido pra mim é mais difícil, porque eu sou muito alta, mas eu saio mesmo. A gente fala que meu filho tá com sono, coitadinho. Mais uma situação aí que nós estamos falando. A nossa diretora tá falando que nós estamos falando mais que o rabo da cobra. Pode jogar aí mais uma situação, que agora não vamos falar mais nada lá. Usou fones sem música pra evitar conversa. Não, eu vou dizer uma coisa pra vocês assim, ó. Mas por que tudo isso, gente? Eu digo assim, ó, que eu não faço isso aí, não. Não? E com óculos Não, eu vou dizer uma coisa pra mim assim, eu vou dizer mais pra você aqui, ó. Pra você que finge que tá atendendo o telefone pra mim não me cumprimentar, eu não gosto também, não. A pessoa pegou o telefone só pra não me dar tchau. Custa dar um tchau no corredor? Vou te dizer, eu não vou falar nomes aqui, mas não gosto desse tipo de coisa. Eu já não gosto.
Eu não tenho nada a declarar. O que você acha? Eu já falei, sou sincero. Desse tipo de pessoas que Sou fazem sincero. essas coisas. Eu não sei, pode ser que eu já tenha feito, não tô lembrada agora. E aí? Então, na verdade, são pessoas que não têm uma desculpa ou tá com medo de enfrentar alguém. Não quer mentir. Não quer mentir. Então, coloca o fone de ouvido. Ou finge que tá o telefone. Às vezes não tá num dia bom. Mas isso, de repente, assim, ó, num aeroporto. É legal fazer. Você não tá afim de, né? É que ninguém vai ver. Quem que vai ver como é? Mas se ó. você vê que uma pessoa tá te olhando meio de longe, fala, essa pessoa vai vir conversar comigo. Sabe, você tem aquela impressão? Vem um sentimento. Tô vendo essa pessoa aí, ela vai vir falar comigo. Pá, o fone, cadê o fone? Pá, você joga aqui. Então, vou dar uma dica aqui. Inclusive, vou pedir oração, pastor está conosco. Para você, quando a Carol colocar um fonezinho, dá uma conversada aí. Mas eu gosto muito de música. Ela não é, conceitos. pastor? Eu gosto muito de música. Não, a Carol sempre ouve música, sempre canta por aí. Eu vou te defender, Carol, mas não muito. Já fez isso, pastor, ou não? Nunca? Não. E eu não consigo sair de uma festa também sem dar tchau pro pessoal, viu? Você vai abraçando. Eu vou lá, oi, tchau. Quando eu podia abraçar, até abraçava. Agora dá, a gente manda por SMS. Agora vocês têm que ter o quê agora? O meu próprio estilo de vida. É o que todo mundo vai ter que ter agora, que é o isolamento social. O pessoal, os governantes estão entrando em contato com a Carol para ver o estilo de vida. Eu, inclusive, estou passando essas orientações. Uma cartilha em PDF. Uma cartilha, né, do Covid Félix. Mais uma situação aí na Terra. Então, eu sou uma pessoa muito legal, tá? Fico feliz quando desmarcaram. Que isso? Fico feliz quando desmarcaram o compromisso. A pergunta aqui eu quero fazer para você aqui, inclusive a produção eu não participo, porque eu estou na rádio. É um programa da Carol? Como é que é? Porque, na verdade... Carol faz isso. São verdades sobre a Carol hoje. Olha, eu vou sair rapidinho, tá, produção? Acho que deu meia horinha ser sozinha aqui com o pastor. Tá tudo bem, né? Porque eu posso ir. Mas já está querendo também fazer aqui no programa, cadê já? um fone de ouvido? Ninguém me dá um fone de ouvido? Não, já marca uma consulta com o psicólogo, já marca Nem aqui, vai dar tchau, nem vai dar tchau. Não vai nem dar tchau. Gente, assim, e aí? Pode desmarcar o Carol já jogou logo na especialista, que não é doutor, não quis... Comenta, Carol, o que você acha sobre isso? Olha, eu vou confessar. Tá, tô aqui pra falar a verdade, mas eu vou abrir o coração pra vocês, gente, eu não sou sempre assim. Tá, não é sempre assim. Às vezes a gente não quer ir naquele compromisso e tal, aí a pessoa desmarca e você fala, pô, meu Deus, graças a Deus. Ai, meu Deixa pai eu dar uma amado, dica, então, aqui, antes de colocar para especialista. Quando você desmarcar um compromisso com a Carol e ela tem um sorriso, você pergunta... Não, eu não dou sorriso, aconteceu? eu seguro. É? Não, eu seguro. Eu falo assim, vamos lá em casa, sábado à tarde. Vamos sim. Depois eu fico pensando, o que eu fiz? Nossa, vou ter que cozinhar. Eu ia requentar uma comida, agora tem que fazer. Não, eu não ia fazer, né? Limpar a casa. Dá pensar Aí a pessoa fala, não vou. Isso que é, amém. Nossa, só um pouquinho que eu vou. vai. Tô falando com a pessoa, eu não comemorei. Eu disse amém assim. Nossa, olha, eu nunca mais marco nada com... Não, tô brincando. Mas você acha que todos esses comportamentos... Pega devagar, porque eu tô aqui como apresentador, você não pode me destruir. Então, o que você acha que esses comportamentos são absolutamente negativos ou tem um meio termo? Não, pode jogar sério, vai, fala aí. Tem meio termo, Carol. Aqui. Tem que ter um meio termo. Porque pode acontecer, principalmente nós, mulheres, temos a questão do TPM, né? Então tem uma série de fatores que pode acontecer de você não estar num dia bom, mas se sempre acontecer isso, tem alguma coisa de errada. Alguma coisa, a pessoa não está querendo o quê? Sim, a pessoa está com um problema social. E ela precisa, sim, entender. Não é financeiro? Olha, Tem mais situação antes que eu queria falar, porque agora não tem tempo, não. Ó, o diretor tá falando contra pra colocar fatos lá. não há argumentos aqui, O diretor tá falando lá, vai lá. Olha aí, vamos lá. Aproveitou que alguém ainda não te viu para fingir que não viu também. Agora eu fiz tudo meu Deus do céu, que programa bom hoje, gente, ao vivo com vocês. Doutora, perdão, porque a gente está em casa aqui e eu gostei demais. Esse programa aqui é uma maravilha, gente. Não, isso não, aí é demais, gente, é o cumo. Um fonezinho de ouvido, ok, mas... Tem tudo a ver, gente. Não, isso aqui é Brasil, isso aqui é entre família.
Oh, beleza. E aí, vamos procurar para profissional aqui? Depois eu vou pegar Porque seu número, eu vou fazer então, uma outra pergunta. Se a pessoa se enquadrou em todas as questões que nós levantamos aqui, é o momento de buscar? É o momento de buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. Com toda certeza. Mas eu faço terapia, eu faço, verdade. Tá dando certo aí. Vamos trocar o profissional, ela é ótima. Um beijo pra minha terapeuta, ela é ótima. Muito querida. Sim, gente, brincadeiras à parte. Pai. É muito importante tudo isso que vocês nos passaram, porque a pessoa pode se reconhecer. Nossa, eles estão brincando, mas olha, eu tenho tudo isso que eles falaram. E aí? Procura ajuda. Você precisa procurar ajuda, porque o sinalzinho vermelho está piscando. Significa que você está com problema, está com fobia social, tem dificuldade de interação entre as pessoas. Isso não é normal, gente. Mas, doutora, procura um exemplo. Eu mudei um pouquinho, falando sério agora. Eu era muito de toda hora, né? Sexta-feira, eu gosto do pôr do sol e tal, mas aquela questão toda de adolescente, nós temos aqui na questão da igreja, a gente faz de receber o sábado de uma maneira muito especial. E tem aquela questão de eu tenho que achar o caso de alguém para ir. Com muita gente. Com muita gente e tal, assim, tal. Eu já fui assim. Só que agora existe uma fase que a gente muda também, né? Que é normal, né? né? Maturidade. Eu estou defendendo a Carol agora aqui porque eu também não eu gosto era assim, muito. da galera. Eu era da galera. Adolescência, fase adulta, aí tem a questão da maturidade, né? Com a maturidade, a tendência é você ficar mais em casa, você passa a gostar de lavar louça, ver a casa limpinha. Você já pensa nisso, nossa, eu ralei a sexta-feira para limpar. Mas assim, eu tenho uma pré-adolescente, então se ela falar assim, vou lotar a casa, venha. Mas já venham com a luva para lavar a louça. Porque... Mas eu não me oponho. Mas eu vou armar aqui. Eu estou armando um negócio para a minha cabeça. Deixa eu falar que eu não vou, não. Mas ela perguntou muito sobre família, né? Se você tem uma festa em família. Então, a família é um lugar onde você é mais acolhido. Na fase adulta, por exemplo, nós estávamos falando no intervalo, né, sobre irmãos. Então, eu vou ver os meus irmãos. Se isso para mim se torna incômodo, pessoas que eu gosto, pessoas que são do meu agrado, tá me incomodando, eu não quero. Aí sim, gente, aí se preocupe. Aí é preocupação. Aí é preocupação. Não, agora foi um quesito que até ficou mais palpável pra gente, isso. né? Não é qualquer situação, né? Não, eu gosto muito da menegada lá, nossa, quando daquela bretalhada, meu pé, amado. Mais a situação aí na tela pra gente se descobrir e entender o que está acontecendo, hein? Olha, ficou no quarto esperando uma visita ir embora. Não, aí não, né? Eu digo mais. Aí não. A pessoa finge que não viu a campainha. Não fala nada. Fala nada que eles vão achar que não tem ninguém em casa. Não compramos nada, a casa está uma bagunça. Não atende. Nem na época de adolescente eu fazia isso, né? E a gente vivia num período que as crianças elas não podiam interagir. Se viesse uma visita, a criança tinha que sumir, né? E já era um desespero, né? Porque eu tinha que... Por que eu tenho que sumir daqui? Agora... Não, o que eu quero é ficar. O que eu quero é ficar. Terminando a pipoca, ter a sessão da... Isso. Como é que eu vou agora? Eu escutei a pipoca sendo... Eu escutei. O baldinho não chegou aqui. Aí, e agora? E agora? Vou pra rua brincar de terra com cheiro de pipoca? Mas hoje em dia, se você tiver um adolescente que os pais recebem amigos que não fazem parte do grupo do adolescente, enfim, ele corre pro quarto todo o tempo, sempre se afastando, excusando, você precisa cuidar desse processo. Sim, você precisa cuidar desse processo. Se é um grupo de amigo do pai, da mãe, dos pais, é interessante que, primeiro, ele apresente, pelo menos cumprimente as pessoas. Se esse adolescente ele tem essa atitude não só com um grupo de amigos, mas também com os pais, aí é preocupante. Pai, eu não gosto daquela pessoa porque ele fala que a minha orelha é grande ou porque eu estou muito alto, eu não gosto dele. Então, há de se entender, né? Tem que ter um porquê, tem que ter um motivo. Agora, do nada, eu não gosto de ninguém, eu não quero conversar com ninguém. Se preocupem, gente, se preocupem que esse adolescente, ele tá, sim, com algum problema. Doutora, agora quem está em casa está falando, viu? O pastor que está falando, pode perguntar. Não, é isso que eu queria falar com vocês aí, e a doutora também, porque tem um normal do adolescente. Exato. Essa questão dele, por exemplo, chegou as visitas, são amigos dos pais. Ele dá um oi, isso é o normal, um oi, e ele vai fazer a atividade dele. Ele, às vezes, não precisa ficar ali fazendo, tipo, sala, sabe? Conversando e tudo mais. Ele não precisa, ele vai para o quarto dele, ele tem as atividades. Agora, o que não é normal é chegar visita e o adolescente se esconder. Sim, exatamente. E isso não é normal. Então, os pais têm que ter uma atenção.
Eu estava ouvindo ali aquela moça que é musicista, compositora e tudo mais, que participou com a gente, que tem um nome bem bonito, né? Ela estava falando sobre essa questão dos pais, e a doutora até comentou, os pais podem preparar os filhos para a adolescência para que eles tenham ajudarem no comportamento social ou antissocial. Os pais têm um papel muito importante. Desde que a criança é pequena, os pais podem auxiliar para que os filhos, quando chegarem na adolescência, tenham um comportamento sociável. É isso, doutora? Ou a afetividade não interfere ou interfere? Não, exatamente. Os pais precisam preparar os filhos para ter esse comportamento sociável. E lembrando que eu não preciso obrigar o meu filho a gostar de alguém, mas eu preciso ensinar o meu filho a ter o básico da educação. Bom dia, boa tarde, tudo bem? A pessoa fala com ela, obrigada. Né? Esse sentido é importante. Muitos dos pais, hoje em dia, é comum... Ah, não, meu filho não quer, fica no quarto. Não, não pode. Você precisa ensinar o seu filho desde 5, 6, 2, 3 aninhos. Você já começa a ensinar. Fala oi para a vovó, fala oi para o vovô, ó, o amigo do papai. Ensinando, porque quando ele crescer e se tornar adolescente, ele vai ter o básico da educação. E são os pais que ensinam. Isso. E nada mais é do que etiqueta social, né? Exatamente. Enfim. E agora, quando ele chega em casa, por exemplo, a gente estava colocando uma situação hipotética, chegou gente, os pais não querem atender. Se é adolescente e está dentro de uma normalidade, ele fala, pai, mãe, teu amigo chegou. Exato. Ou seja, né, ele já está interagindo com o processo, né? Outra pessoa que está interagindo com a gente é você, que eu sei, está mandando perguntas, né? Depois do intervalo, nós vamos ler essas perguntas aqui, tem especialistas para te responder. E também tem um quadro, hein? Você quer saber dicas de como afastar o seu adolescente de você? Quem sabe você está fazendo alguma coisa aí que está dificultando o relacionamento? O pastor Wallace vai falar aqui com a gente, dar dicas importantes. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta, intervalinho curtinho. Olha, Carol, tá dando o que falar aqui nos intervalos do programa. Eu acredito que aí em casa também você continua mandando essa participação. E é claro que a gente quer dar presente. Já já vai ter mais presente para você, que é o nosso curso bíblico aqui do Entre Família, para ajudar. Porque a ideia desse tema aqui não é fazer discutindo aí, não. É buscar informação. Mas a Carol prometeu no bloco passado que talvez algumas atitudes que você tenha estão distanciando você do seu filho. Aí você fala, não, ele está tão distante e a culpa é do filho, às vezes é você. Mas nós temos aqui um quadro do pastor Wallace, que tem todo esse conceito com a família, e você vai ver dicas importantes que vão fazer a diferença aí na sua casa. Roda o VT. Adolescência, que fase bonita, não é alguns falar aborrecência, não. Eu acho que a adolescência mesmo é a fase bonita da vida, só que os pais têm que ter muito cuidado, muito tato para lidar, porque depende da sua atitude, se aproximará o adolescente de você, ou depende da sua atitude, você vai colocar para longe de você. Número 1, tratá-lo como criança. Lembra de você? Eu não gostava que meu pai me tratasse como criança, porque eu já me sentia um homem, né? Então, tratá-lo como criança não vai aproximá-lo. A mãe começa a ver muito denguinho. Umas conversinhas de bebê, ele vai se afastar de você. Afastou de você, vai ser ruim para você e para a família. Número 2, minimizar a descoberta. Não, que é isso, rapaz, isso aqui eu já sei faz tempo. Claro, você já é um velho, né, uma velha. Então, agora, quando você era adolescente, você se encantou com essas descobertas. Então, quando ele descobrir alguma coisa, expressar para você, não diga, já passei por isso. Não, valorize. Ao valorizar suas descobertas, ele vai se aproximar de você e fará links afetivos, que é o que você precisa para as horas de crise. Às vezes a gente quer que o adolescente aja com respeito comigo, mas eu, como pai, falto com respeito. Então, na forma de falar, de agir, de interpelar, de dizer. Se eu faço respeitosamente, não, mas é meu filho, é teu filho, mas o respeito que você dá para ele, você vai receber de volta, entendeu? Essa atitude respeitosa, de um para lá, ela vem para você de volta para cá.
Um quarto ponto, exagerar nas cobranças. Quando você exagera demais, todo mundo que me sufoca com cobrança, eu tenho vontade de me afastar. O adolescente da mesma, mas eu sou pai. Tudo bem, você é pai, então cobra de uma maneira mais disfarçada, mais elegante. Você é mãe, cobre dele, porque você tem que cobrar mesmo, mas de uma forma que seja menos exposta, menos agressiva. Alguns, às vezes, vai para o outro lado. Não cobra demais e age com indiferença. Então, agir com indiferença, com relaxo também é ruim. Porque se você é tão indiferente, por que vai buscar você? Por que vai procurar você? Por que vai se aproximar de você? Não saber dar com a liberdade é outro ponto. É bom ter poucas regras claras e objetivas. E algumas que são negociáveis, né? Dependendo da maturidade, da idade dele, você deve ir negociando, dando espaço para que ele possa assumir cada vez mais as responsabilidades. Demonstrar falta de confiança. Eu sei que não dá para confiar em tudo, tem que acompanhar, mas acompanhar e confiar é diferente de vigiar. Vigia tudo, né? Sempre tem um olheiro atrás, tudo isso gera distanciamento. Se eu sei que alguém está me vigiando o tempo inteiro, minha vontade é de me afastar. Um outro cuidado que tem que ter é desesperar-me com as crises. Todo mundo tem crise, família tem crise, adolescente também tem crise. O pai tem desespero, a mãe começa a chorar, fica pulando. Aí ele vai esconder as coisas de você porque não quer gerar essas crises loucas. Então, tenha calma, respire fundo, né? Relaxa para enfrentar os problemas, ok? Constranger o adolescente também é muito ruim. Então, o pai constrange dos amigos, com brincadeiras, com broncas, com palavras fora do contexto. Constrangê-lo vai empurrá-lo para longe de você. Colocá-lo no altar, não, porque meu filho é o mais bonito, é o mais inteligente, é o mais não sei o quê. O adolescente também fica envergonhado. Sabe o que ele faz? Nessas horas, sai de você. Você quer trazer para perto, mas isso o empurrará para longe. Uma outra coisa que o adolescente abomina é quando os pais fazem chantagem. Ou você faz isso para ganhar isso, ou se você fizer isso, não vou fazer aquilo. Você cobrar as coisas é importante, mas fazer chantagem não é legal. É desafiador, mas é bonito. Age de forma tal que ele venha para perto de você, para que você possa ter nele um amigo, ele um amigo em você, e assim você poder ensiná-lo a torná-lo um homem ou uma mulher de verdade, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, pastor. Até a próxima. Bom demais, um presente aqui na nossa tarde. Eu quero falar para você de mais um presente. Foca aqui, ó. Olha que benção. É a revista Entre Família, que aborda 15 temas especiais que vão ajudar você aí, ó. Emoções venenosas, diálogo. Quer conversar com seu filho? Peça essa revista. Cris, para onde que eu ligo? Eu vou falar direto para você. Essa revista é de graça, você não paga nem a postagem, é só você ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21, ou se preferir, no 12 98 100 14 25. Vai pelo correio totalmente de graça. Temas especiais que vão ajudar você com o adolescente, com o marido, com o diálogo. Operação Super Nani, peça, vale a pena. E as participações não param e o assunto está fervendo nessa tarde, Carol. Vale a pena demais esse programa, é isso mesmo, interação na tela aqui, no seu programa Entre Família. Pode jogar. Ana Carolina, minha filha quer ficar o dia todo assistindo televisão. Ah, você achou que era só na sua casa, né? E com essa quarentena tá ficando ainda mais. E isso tem me preocupado. O que devo fazer? Eu já vou prestar bem atenção na resposta, que tá difícil. E outra, não é só adolescente, hein, doutora? Não, gente. Ana Carolina, infelizmente, a televisão, o celular, o computador é algo que é atrativo para o teu filho. Faz-se necessário estabelecer uma rotina para ele, né? Porque senão, sem rotina, a televisão é bem atrativa. Então, coloque rotina, vamos estudar, vamos fazer juntos, vamos fazer atividades, conversa, fala um pouco da tua época de adolescência, porque quando eu era adolescente, eu era assim, era assado. Faça se tornar interessante para a tua filha, porque senão, realmente, ela vai ficar o tempo todo na TV. Carol, é normal, né? Tudo que se torna comodismo, minha zona de conforto, eu tô deitada. É fácil, né? Chega lá, conecta. A mãe desliga a TV, a criança pega o tablet. Desliga o tablet, pega o celular. Eu quero até aqui colocar, porque um exemplo. Se você estava conversando com a Darleide aqui da TV, ela está fazendo uma live às 7 da manhã. Mas, Cris, eu estou fazendo isso porque eu preciso de rotina. Eu mesmo, quando eu tive agora essas férias no momento pandêmico, não é umas férias normal.
Eu estou me colocando no lugar do adolescente. Gente, você acorda, você quer que eu tomar café, se eu vou almoçar, o que eu vou fazer? Mesmo então, dentro da rotina, ainda assim não está normal. Não está normal. Então, o que acontece? Eu acho que criar rotina é importante. Não deixar ele dormir 3 horas da manhã, você vai querer ele inteiro no outro dia? Exato. E olha que eu digo, eu compartilho dessa preocupação da Ana Carolina, porque lá em casa eu tenho rotina, eu sou a louca da rotina, tem quadro em casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você e tal. Só que quando elas saem desse processo, vou relaxar, é na TV. Tipo, vou parar de fazer alguma coisa, é no tablet, não tem essa, né? Então, faz a tarefa, faz a atividade de casa, faz o que tem que fazer. Depois é o momento do nada, não sei, do faça o que você queira, ócio. Aí o ócio é sempre na TV. Minha filha, não tá fácil nem na minha casa, nem na sua, né? Mas nós vamos conseguir normalizar esse negócio aí. Mais interações na tela. Ademir Pereira falando. E aí, Ademir? Meu irmão tem 16 anos e eu tenho 22. Quando eu quero conversar com ele a respeito dessas fases de adolescente, ele se tranca no mundo dele e fica com vergonha. O que devo fazer? Olha, antes de passar para o especialista, eu tenho uma diferença de 14 anos dos meus irmãos. O que acontece? Como meu pai era muito distante, a linguagem antiga, eu já senti isso em mim. Eu não vou passar, eu tenho que ser uma voz ativa. Sabe o que eu fazia? Logo que eu vi o erro, eu fazia que não via. Sentava dele e tentava buscar. Aí, de repente, eu disse, rapaz, o que é isso que está acontecendo? Porque o adolescente, se você mostrar na hora para ele, ele se fecha. Exato. Então, você tem que construir uma ponte com ele. Você é o brother. Até hoje, o meu irmão me liga para quando ele tem um problema com a namorada dele. Porque o irmão tem um papel diferente, é isso, na relação. E, né? Ademir, no teu caso, o teu irmão, ele se projeta em você. Então, ele olha para você, você deve ser o irmão perfeito, o exemplo. Então, ele acaba se sentindo inferiorizado por você, causando essa ponte entre vocês. Então, o que é necessário? Quebra essa ponte, não julgue seu irmão, não fique, olha, porque eu faço assim, não. Tenta escutá-lo, chega mais próximo, se ele retrair, vai com calma, mas você precisa não acusar, como você disse, né, Cris? Jamais acusar teu irmão, olha, você errou aqui, não, tente elogiá-lo mais. Buscar as qualidades do seu irmão é muito importante, exaltar essas qualidades. Assim o teu irmão vai sentir mais confiante em você, porque hoje ele se compara a você, ele deve te achar o master, o herói. Então, ele se sente inferiorizado a você. Eita, tem aqui dicas importantes, você vai conseguir resolver essa questão aí. Já parabenizo, viu, nosso irmão? Eu quero me comunicar com o outro, tá de parabéns, Sim, viu? Exato. Mais interações na tela aqui da sua TV Novo Tempo, no Entre Família. Rose Oliveira falando aí com a gente. Olha, minha filha tem 14 anos, ela mudou de uma doçura de menina para uma menina muito fechada. Ficou agressiva e se acha feia. Ela faz acompanhamento com psicólogo. Quando necessário, tira o celular como punição. A Rose está aí abrindo o coração. Pastor, o pastor está online aí com a gente? Esse um grande desafio. E eu não sei se você já passou por essa situação em casa, hein, pastor? Porque são fases, né? Olha, com adolescente em mudança constante, todo dia é um dia diferente. E, às vezes, os pais têm uns recursos, né? E nesse período de quarentena, eu acredito que a doutora tem mais facilidade de falar nisso, a gente está vivendo um novo normal. E o que os pais têm de recurso hoje é falar assim, olha, vamos dar uma pausa aí na internet, aí, às vezes, porque tem que ter a rotina na casa, tem que ter atividades em casa. Lá na minha casa, a gente vive o mesmo drama, Carol e Cris, com equipamentos. Tem hora que tem que falar, chega agora, vamos dormir, amanhã tem outro dia, porque tem aula cedo, via aplicativo que está acontecendo as aulas, então vocês têm que fazer isso. E tenho 2 homens, um com 1,88, o outro passando de 1,89, entendeu? Eu fico olhando assim e falo assim, como é que está a temperatura aí em cima? Aí e aí embaixo? Mas a gente tem que chegar num acordo dentro de casa. E eu entendo essa mãe, sabe? Às vezes o recurso dela é falar assim, me dá o celular, vai ficar comigo aqui por um tempo. Mas eu acho que tem que formar acordos e dizer assim, se não acontecer isso, talvez você perca o celular. Perca isso, perca aquilo. Não vai dar para acessar esse aplicativo de filmes que você gosta tanto. Entendeu? A gente vai ter que paralisar. Então, fazer acordos. E agora, esse é um recurso também que a mãe pode usar. Porque a mãe ainda é autoridade dentro de casa e o pai também.
É Muito isso bem. aí, viu? Exato. Você tem aí toda a razão. Lembrando que essa menina, ela era uma doçura de criança e se tornou um adolescente hoje com transtornos de humor, que a mãe disse, que é normal. Lembre-se que dentro dela está tudo em erupção. Ela está tentando buscar um apoio, ela está tentando buscar algo que traga para ela um conforto que ela ainda não sabe. Tudo está mudando na vida dela. Então, imagina, o corpo mudou, ela não entende o que está se passando, ela tenta ser aceita por outras pessoas. E aí, de repente, ela encontra no celular algo que, não, aqui é minha zona de conforto. Como a mãe deve fazer? Estipule metas e fale para ela, filha, você é importante, eu preciso de você. Você junto comigo, nós duas poderemos fazer algo melhor. A mãe está aqui para te ajudar, mas eu preciso que você colabore, eu preciso da sua contribuição. Mostre para ela a importância que ela tem, mostre para ela que ela não precisa ser dócil como ela era quando criança. Ela não pode ter esse comparativo, porque ela cresceu. Ela está buscando a própria aceitação e a mãe tem que aceitá-la também. E aí, respeitando essas diferenças, essas mudanças, vai ficar mais fácil o convívio entre vocês. E aí não será necessário tirar o celular, né? Mas conscientizá-la. Filha, menos celular, vem ajudar a mãe. Tenho certeza que vai dar certo. Vai desenvolver um hábito, né, de contato com o filho, de outras atividades, né? Exato. São dicas muito importantes. Espero que você tenha aproveitado, viu? Sabe por quê? Porque tá acabando. Acabou-se. Eita. Doutora, eu sei que passou rápido, a gente tem a sensação de que não vive aqui. Que começa o programa, já termina, porque é gostoso conversar. Muito obrigado pela participação. Leve o nosso abraço virtual agora, né? Com certeza. Muito obrigada, gente, por eu poder estar aqui contribuindo com vocês um pouquinho nessa tarde, que foi muito bom. Maravilhoso estar com vocês. Excelente. Temos um recado final agora, né, Carol? Esse recado é muito importante e vem do coração, viu? A pastora Sil vai passar pra gente agora. Eu estava passando na rua da minha casa e vindo aqui para Novo Tempo, e eu vi no portão de um vizinho meu escrito assim, cuidado, cão antissocial. Eu sei que no Entre Família, um tempo atrás, a gente falou que cachorros também absorvem o temperamento, o jeito dos donos. E eu fiquei olhando aquela plaquinha e falei assim, será que mora gente antissocial aí? Sabe que essa questão de antissocial é contrária à linguagem da Bíblia. Mas a gente encontra algumas pessoas que viviam no seu mundo e eles, quando descobriram a sua missão, saíram do seu mundo para alcançar e conversar com as pessoas. E os adolescentes, quando a gente olha para os adolescentes, eu percebo assim que eles quando encontrarem a sua missão, eles vão sair para fazer a diferença do seu mundo antissocial. Porque a gente tem adolescentes que vivem a sua solitude, vivem o seu silêncio, mas tem um momento em que eles desabrocham. Então, pais, eu quero dizer para vocês, tenham esperança. Quando o seu filho, a sua filha encontrar a sua missão de vida, ela sai para a sociedade. Agora, eu olho para João Batista na Bíblia, ele era meio esquisito. Sabe? Ele vivia no deserto, no mundo dele. Mas quando ele sai do mundo dele, ele faz uma diferença. Outro é Elias. Ele vive no mundo dele. De repente, ele sai do mundo dele para fazer uma revolução no mundo externo. E ele faz uma diferença toda ali. Sabe que a gente precisa de fé para ter os relacionamentos, né? Você sabe que a fé é importante porque a gente precisa desenvolver a fé também nos relacionamentos. E isso é ensinado para os seus filhos, como a gente viu aqui no Entre Família de hoje. Pai e mãe podem gerar tanta afetividade nos filhos, tanta afetividade quando eles são pequenininhos, para que quando chegar a adolescência, é um momento que não é tão simples, às vezes é simples, às vezes é conturbado, sabe o que vai acontecer? Os teus filhos vão abraçar a afetividade que receberam no passado e vão externar no momento da adolescência, do jeito deles, da maneira deles, e vai ser algo assim muito interessante. Agora, Jesus, se você olhar a Bíblia, ele era altamente sociável. E se você olhar a palavra de Deus, você vai encontrar na Bíblia festas. E as festas eram para gerar a sociabilidade. E eu quero dar um último conselho para você. Quando olhar para a sua família, tem um jeito de tornar os seus filhos altamente sociáveis. E um jeito bem simples. É acordar pela manhã, chamá-los
para conversar um pouquinho com eles, ler a Bíblia, fazer uma oração. Isso se chama culto familiar. E no final do dia também, se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Seus filhos vão ser altamente sociáveis e vão reproduzir isso na casa deles. A Bíblia diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. A força de Deus é a alegria quando a gente compartilha com a nossa família a esperança. E isso é possível você fazer dentro da sua casa. Muito bem, pastor. Muito obrigado. Leve o nosso abraço e a todos os adolescentes, aí, os dois aí, força e fé. Não desiste, viu, pastor? Vai dar tudo certo. Sempre dá certo, olha, dá certo mesmo, sabe o quê? Você continuar sempre acompanhando aqui a programação do Entre Família, porque amanhã nós vamos falar dos apaixonados por animais ali, hein? Verdade. Opa, nutrição animal. É. Aí o pessoal, vocês vão saber o que o Cris come, vamos respeitar aí, gente. Vamos Calma lá, respeitar não aí, é bem que assim. é isso? Os meninos estavam falando aqui. Eu que ia falar isso, hein? Nutrição animal, e amanhã vamos ter um especialista, um veterinário, hein? Já pensou um veterinário, hein? Que dar uma é isso? consulta Só pra coisa você boa. Ali. Excelente. Vai ter foto amanhã mandar dia de foto do pet de e tal. Interação. Agora, Carol, hoje, a gente não pode deixar de falar para você, às 22 horas, transmissão simultânea, tanto na rádio, na TV, Evidências do Fim, né? O doutor Rodrigo Silva, ele que é mestre em teologia, arqueologista aí, assuntos especiais. Um exemplo, por que o sofrimento? Quais são os fatos da existência de Deus às 22 horas? E tem até um estudo, que é o Evidências, que projetaram, onde eu posso fazer esse estudo em EAD. Ele fala comigo online, eu correspondo tudo, recebo em PDF em casa, no telefone, totalmente de graça. O que é isso? É totalmente de graça. Então é o seguinte, hein? Até o dia 30, é isso mesmo? Até o dia 30, sábado. Dia 30, sábado agora. Então você... não peguei segunda, terça. Não tem problema. Você pode acompanhar agora a programação na TV Novo Tempo e esse estudo é de graça e pode pedir já, totalmente de graça. Mesmo telefone aqui do Entre Família. É o mesmo aqui. Não perde tempo não, viu? Tchau, uma boa tarde para você. Até amanhã, viu?